Através das regulações das Escrituras, a pessoa deve compreender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo tais regras e regulações, a pessoa deve agir para que possa elevar-se gradualmente. Tasmat Shastram Pramanante Karya Karya Vyavastito Gyatva Shastra Vidanoktam Karma Kartum Iharhasi. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, verso 24. Como se afirma no 15º capítulo, todas as regras e regulações dos Vedas estão destinadas para conhecer Deus, Krishna. Se uma pessoa compreende Krishna através do Bhagavad Gita e se situa em consciência de Deus, Krishna, ocupando-se em serviço prático e amoroso a Ele, ela alcança a perfeição de conhecimento mais elevada oferecida pela literatura védica. O Senhor Krishna Chaitanya fez este processo muito fácil. Ele pedia às pessoas que simplesmente cantassem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e dançasse em grupo, em público, ou individualmente no rosário Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tem essas duas maneiras, E tem também, pode ser mentalmente também, Se não dá para cantar em som audível, som audível, que a Bimba Bento está fazendo efeito, Bímola. Então você pode cantar na mente, tem lugar que não dá, para cantar em som audível, então você canta na mente. Ele pedia, que simplesmente cantassem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e se ocupassem no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, e comessem os restos dos alimentos oferecidos a Deus no altar. Essa parte é que eu mais gosto. Ninguém perguntou. Me bateu a saudade de Jagannatha. Nossa, que saudade de Jagannatha. A lanchonete, Bímola, quem sou eu para sentir saudades da deidade? Quem sou eu? Sinto saudades da lanchonete Jagannatha lá de Nova Gokula, Bímola. Que saudades. Também Jagannatha lá de Suzano, de Curitiba, Jagannatha do mundo inteiro. Eu tenho saudades de Jagannatha lanchonete. Essa rádio o quê? Eu não sinto saudades da deidade, Bímola, eu sinto saudades da lanchonete. Da Jagannatha Prasada, já parei de falar. Estava escrito aqui, bateu a saudade, bateu os desejos daquelas delícias oferecidas a Deus, que já foram oferecidas a Deus no altar. Não, antes não. A gente não pode desejar, tem que desejar depois sim, depois que foi oferecida pode. Já vou parar de falar. Onde eu estava, até me perdi aqui. Deve-se compreender que a pessoa que se ocupa diretamente em todas estas atividades devocionais já estudou toda a literatura védica. Ela chegou à conclusão perfeita. Naturalmente, para as pessoas comuns que não estão em consciência de Deus, Krishna, ou que não estão ocupadas em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, o que se deve fazer e o que não se deve fazer tem que ser decidido pelas injunções dos Vedas. A pessoa deve agir conformemente, sem argumentar. Isto se chama seguir os princípios da escritura védica, a escritura autorizada. A escritura védica não tem os 4 defeitos principais que são visíveis na alma condicionada, que são sentidos imperfeitos, 2. A propensão para enganar, 3. A certeza de cometer erros e 4. A certeza de estar iludida.
Estes 4 defeitos principais na vida condicionada desqualificam a pessoa a desenvolver as regras e regulações. Portanto, os grandes santos e mestres e grandes almas aceitam, sem alteração, as regras e regulações, tal como se descrevem nas escrituras védicas, porque estão acima destes defeitos. Na Índia existem muitas facções de compreensão espiritual, geralmente classificadas em 2, a impersonalista e a personalista. Contudo, ambas levam suas vidas segundo os princípios dos Vedas. Sem seguir os princípios das Escrituras, a pessoa não pode se elevar ao estágio perfeccional. Essa aqui é uma máxima, Bimala, está vendo? Deixa eu printar isso aqui. Sem seguir os princípios das escrituras védicas, a pessoa não pode se elevar ao estágio perfeccional. Portanto, aquele que compreende realmente o significado das escrituras autorizadas é considerado afortunado. Na sociedade humana, a aversão aos princípios de compreensão da suprema personalidade de Deus, Krishna, é a causa de todas as quedas. Esta é a maior ofensa da vida humana. Portanto, Maya, a energia material da suprema personalidade de Deus, Krishna, está sempre nos dando problema na forma das 3 misérias. Maya não brinca em serviço. Esta energia material constitui-se dos 3 modos da natureza material. A pessoa tem que se elevar pelo menos ao modo da bondade antes que o caminho para compreender o Senhor Supremo Krishna possa se abrir. Estou ferrado. Ainda estou influenciado pelo modo da ignorância, Bimala. Estou tentando me elevar ao modo da paixão. Sem se elevar ao padrão do modo da bondade, a pessoa permanece em ignorância e paixão, que são a causa da vida demoníaca. Aqueles que estão nos modos da paixão e ignorância desprezam as Escrituras, desprezam o homem santo e desprezam a compreensão apropriada do mestre espiritual e fazem pouco caso das regras e regulações das Escrituras autorizadas. Apesar de ouvirem as glórias do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, eles não se sentem atraídos. Desse modo, eles fabricam sua própria maneira de elevação. E agora o Gilmar mandou uma nova religião que inventaram. Todo dia inventa uma nova religião no mundo, Bimala, para não errar. No mundo, é mais de uma por dia, né? Nossa, pesquisa no Google aí para você ver. Só de seitas chamadas cristãs, tem mais de 5.000, parece. Tem que dar a informação correta. Por que eu fui falar, hein? Deixa eu ver aqui no Google. Quantas seitas cristãs existem? Deixa eu ver aqui. Por que eu fui falar, hein? Tá aqui, ó. 33.830. Só de seitas cristãs. 33.830. Deixa eu ver vertentes. Vertentes, 47.300. Denominações que se dizem práticas cristãs.
47.300, Bímola. Poxa vida, eu errei feio, falei umas 5.000 e pouco, né? Tá vendo? Eu jogo baixo, eu sempre jogo baixo, né? Não sou igual aquele fofoqueiro lá que fala que aumenta, mas não inventa. Eu não sou igual aquele fofoqueiro que aumenta, mas não inventa. Eu sou aquele que fala, sempre joga baixo, né? Nossa, bicho. De acordo com o Centro para Estudos no Cristianismo Global, em meados de 2023, há 47.300 denominações que se dizem práticas cristãs. Bicho, é muita seita, né? É muita invenção mental. E como eu acabei de falar agorinha, não param de inventar. Tá, já parei de falar, já gastou muito tempo da rádio. Onde eu estava, hein? Não tinha terminado ainda, hein, Bímola? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Apesar de ouvirem as glórias do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, eles não se sentem atraídos. Desse modo, eles fabricam sua própria maneira de elevação, suas próprias irreligiões, invenções mentais. Estes são alguns dos defeitos da sociedade humana que conduzem ao status de vida demoníaco. Se, entretanto, a pessoa é capaz de ser guiada por um mestre espiritual autêntico, presente em carne e osso e apropriado, que possa conduzi-la ao caminho da elevação, ao estágio mais elevado, então sua vida é um êxito. Sem um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente em carne e osso, a pessoa não vai voltar para a morada eterna de Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva que vai morrer. Vai molhar. Vai morrer também. Com o tempo o cavalinho morre. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondente ao 16º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema As Naturezas Divina e Demoníaca. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. E agora nós vamos ler mais um pouquinho do Fácil Viagem a Outros Planetas por Sua Divina Graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, onde nós paramos, página 10, Prática Gerata, que milagre, aconteceu um milagre, está no lugar certo, é por acaso, já que não existe acaso, mas por acaso, Krishna deu uma mãozinha aqui, ficou com dó da gente aqui. Prática geral. 1. O candidato sério deve aceitar um mestre espiritual autêntico, de modo que seja treinado cientificamente como os sentidos são materiais. Aí é um ponto, tá, vou prestar atenção. Vou ler de novo. A gente está acabando de falar disso, né? O mestre espiritual tem que estar presente em carne e osso, senão não vai conseguir, não vai virar nada, não vai conseguir nada, Bímola, não vai avançar. Mas antes de escolher um mestre espiritual, senão a pessoa ouve, não, eu quero um mestre espiritual. Não, não é assim. Primeira coisa, você se aproxima dos devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Entende a filosofia. Depois de um ano e pouco, 2, 6, depois que você entendeu a filosofia no seu tempo, aí sim você tem condições de escolher um mestre espiritual e ser guiado por ele. Porque senão fica aquela coisa sentimentalista, né? Vai por moda, por impulso, por modinha, por ignorância, pelo que, Bímola? Tem outra palavra aí. Por impulso, né? Ou por atração, porque ele é bonitinho, porque ele fala bonito. Não, o mestre espiritual tem que ser compreendido, saber o que está fazendo. Não é o oba-oba, como geralmente é no Brasil, é tudo oba-oba, né? Tudo vai, Maria vai com as outras. Não, tem que entender a filosofia, tem que saber o que está fazendo. Senão cai, né? Na verdade nem chega a se levar. Não cai porque não chegou a se levar. Já parei de falar, tem muitos detalhes. Lê mais e fala menos, tá bom. O candidato sério deve aceitar um mestre espiritual autêntico de modo que seja treinado cientificamente. Como os sentidos são materiais, não é absolutamente possível compreender a transcendência com eles.
Por isso, tem-se que se transcendentalizar os sentidos mediante o método prescrito sob a orientação do mestre espiritual. 2. Quando o discípulo estiver escolhido um mestre espiritual autêntico, ele deverá aceitar a devida iniciação deste. Isto põe uma marca no começo do treinamento transcendental. 3. O candidato deve estar preparado para satisfazer o mestre espiritual de todos os modos. Aí, tá vendo? Tem que entender, saber o que está fazendo. Senão não vai dar certo. Um mestre espiritual autêntico que conhece plenamente os métodos da ciência transcendental, que é erudito nas escrituras transcendentais, como por exemplo o Bhagavad Gita, o Vedanta, a coleção Śrīmad Bhagavatam, os Upanishads e etc., e que também é uma alma realizada que tenha estabelecido uma relação tangível com o Senhor Supremo Krishna. É o meio transparente através do qual o candidato desejoso é conduzido ao caminho das moradas eternas, Vaikunthas. Deve-se satisfazer o mestre espiritual sob todos os aspectos, porque simplesmente com seus bons votos pode um candidato progredir maravilhosamente pelo caminho afora. 4. O candidato inteligente faz perguntas inteligentes ao mestre espiritual para limpar o seu caminho de todas as incertezas. O mestre espiritual mostra o caminho não caprichosamente, mas de acordo com os princípios das autoridades que tenham realmente atravessado o caminho. Os nomes dessas autoridades são revelados nas Escrituras, sendo preciso simplesmente segui-los sob a orientação do mestre espiritual. O mestre espiritual jamais se desvia do caminho das autoridades. Isso aqui é muito importante, Bimala. Por isso que eu falei, tem que saber o que está fazendo, né? Senão o mestre se desvia e você não percebe ou se desvia junto com ele e vai os dois para o inferno. Os 2, os 10, os 1000, o quanto ele estiver. É quantos discípulos cegos ele tiver. É porque quem conhece a filosofia não é enganado por nada nem por ninguém. Se você conhece a filosofia, você não se desvia junto com seu mestre, você não cai junto com seu mestre se ele cair, se ele se desviar. 5. O candidato deve sempre tentar seguir os passos dos grandes sábios que tenham praticado o método e obtido êxito. Isto deve ser tomado como um lema na vida. Vou ler de novo. Peraí, deixa eu tomar água. Você fica me apressando, nem acabou o tempo, você já está me apressando. O 5. O candidato deve sempre tentar seguir os passos dos grandes sábios que tenham praticado o método e obtido êxito. Isto deve ser tomado como um lema na vida. Não se deve imitá-los superficialmente, mas deve-se, isso sim, segui-los sinceramente em termos de tempo e das circunstâncias particulares. 6. O candidato deve estar preparado a mudar os seus hábitos em termos das instruções contidas nos livros de autoridade e, para a satisfação do Senhor Krishna, deve estar preparado a sacrificar tanto a satisfação dos sentidos quanto a abnegação dos sentidos, segundo o exemplo de Arjuna. 7. O candidato deve viver numa atmosfera transcendental. 8. Ele deve se satisfazer apenas com a quantidade de riqueza que for suficiente para a sua manutenção. Não deve tentar acumular mais riqueza do que seja necessário para se sustentar de uma maneira simples. 9. Deve observar os dias de jejum, tais como o 11º dia depois da lua crescente e o 11º dia depois da lua minguante. Ele deve mostrar respeito pela figueira de Bengala, pela vaca, pelo sacerdote Brahmana erudito e pelo devoto. Estes são os primeiros passos que se dá em direção ao caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna.
Gradualmente tem-se que adorar outros itens que são de caráter negativo. 11. Deve-se evitar ofensas quando se cumpre serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e quando se canta os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. 12. Deve-se evitar associação extensiva com não devotos. 13. Não se deve aceitar discípulos ilimitados. Isto quer dizer que um candidato que tenha seguido com bom êxito os primeiros 12 itens pode também tornar-se um mestre espiritual ele mesmo, assim como um estudante torna-se um monitor de classe com um número limitado de discípulos. O Parampará não parou. Tem gente que acha que parou, né? Tem seitas aí que acham que a sucessão discipular parou. Parou nesse mestre ou naquele mestre. Não, a sucessão discipular não parou e nem vai parar. E se parar, Krishna volta e recomeça ela de novo. 14. Ele não deve se fazer passar por uma pessoa vastamente erudita pelo simples fato de citar declarações encontradas em livros. Deve ter conhecimento sólido dos livros necessários, sem conhecimento supérfluo de outros livros. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Tem gente aí que acha que eu sou erudito, Bimala, que eu sou inteligente. Não, eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Não se confunda. Está aí no nosso perfil para você não se enganar com a gente, né? Sou uma pessoa comum, apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Não sou erudito, nem iluminado, nem nada. Sou apenas uma pessoa comum que lê os livros de Prabhupada. Não se iluda comigo. 14. Ele não deve se fazer passar por uma pessoa vastamente erudita pelo simples fato de citar declarações encontradas em livros. Deve ter conhecimento sólido dos livros necessários, sem conhecimento supérfluo de outros livros. 15. Uma prática regular e bem-sucedida dos 14 itens supracitados capacitará o candidato a manter equilíbrio mental mesmo em meio a grandes provações de perdas ou ganhos materiais. 16. Na fase seguinte, o candidato não se aflige com a lamentação nem com a ilusão. Parar, né? Tá bom. Tem até o 20, Bímola. Tá, não vai dar tempo. Sim, senhora, já está atrasado. Tá bom, sim, senhora, vamos parar aqui. No item 16. Não, no 15, vai no 15, não deu tempo de falar direito aqui, embananou tudo, você tocou o búzio aí, que é muito bom para a purificação, né? Tá, 15. Vamos parar aqui. Prática geral, 15. Tá bom? Então tá bom. Item 15. Página 10, item 15. Tá bom? Então tá bom. Tá bom, então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Fácil Viagem a Outros Planetas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br junto com o Bhagavad Gita, como ele é. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, e todo mundo estava dormindo, não viram nada. Tá, Bímola. Coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, Prabhupada um santo no século XX, o resumo, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é.
Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos lá para a agenda. Sim, senhora, vamos para a agenda. Deixa eu ver aqui, F5 para variar, nunca está atualizada essa agenda. O que é? Eu não sei nem que dia que é hoje, Bímola. Não é fácil, não. Ah, tem o jejum de Ekadashi, tá. Dia 11 de dezembro, quarta-feira, tem Mokshada Ekadashi, jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Escute mais histórias em HTT... Ah, não é para falar isso, tá bom. Então por que está aqui? É para enfeitar. Tá bom. Ah, vou até tomar água depois dessa. Nossa, não é fácil não, viu? Não está nem entre parênteses, tá? Tá. Então vamos ler a história. Posso continuar? Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Mokshada Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: Ó Vishnu, mestre de todos, ó deleite dos três mundos, ó Senhor do universo, ó Criador do mundo, ó mais idosa das personalidades, ó melhor de todos os seres, eu ofereço minhas mais respeitosas reverências a você. Ó Senhor dos Senhores, para o benefício de todas as entidades vivas, responda algumas perguntas que eu tenho. Qual o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Magashirsha, uma mistura de novembro e dezembro, o qual remove todos os pecados? Como alguém deve observá-lo corretamente? E qual é a deidade adorável neste dia santo? Ó Senhor Krishna, por favor explique isto para mim. E o Senhor Shri Krishna respondeu: Ó Yudhishthira, a sua pergunta é muito auspiciosa e lhe trará fama. Assim como lhe expliquei anteriormente, o querido Utpana Mahadwadashi Ekadashi, nota 1 no final eu leio, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês de Magashirsha, uma mistura de novembro e dezembro, e que foi o dia quando Ekadashi Devi apareceu do meu corpo para matar o demônio Mura, beneficiando a todos os seres animados e inanimados nos três mundos. Assim mesmo devo lhe explicar agora o jejum de Ekadashi, que ocorre no quarto crescente do mês de Magashirsha. Este jejum de Ekadashi é famoso como Mokshada, porque purifica o devoto fiel de todas as reações pecaminosas, concedendo a liberação. A deidade adorável deste dia é o Senhor Damodara. Com toda a atenção deve-se adorá-lo com incenso, lamparina de manteiga clarificada, flores e manjares de tulasi. Ó melhor dos reis, por favor ouça enquanto eu narro para você a história antiga e auspiciosa deste jejum de Ekadashi. Simplesmente por ouvir esta história, pode-se obter o mesmo mérito alcançado pela execução de um sacrifício de cavalo. E pela influência deste mérito, os antepassados, mães, filhos e outros parentes que foram ao inferno vão ao céu. Somente por esta razão, ó rei, você deve ouvir cuidadosamente esta narração. Está vendo? Simplesmente por ouvir esta história se obtém o mesmo mérito alcançado pela execução de um sacrifício de cavalos. E aí a dona Luzia e o seu Vicente vai para o céu, Bímola. Poxa vida, é muito benefício, né? Certa vez havia uma bela cidade chamada Champanagara,
a qual estava habitada por devotos de Deus devotados. Ali, o melhor entre reis santos, Maharaja Vaikanasa, governava os seus súditos como se fossem seus próprios filhos e filhas. Os sacerdotes brahmanas nesta capital eram bem expertos nos 4 tipos de conhecimento védico. Enquanto governava apropriadamente, o rei certa noite teve um sonho no qual o seu pai estava sofrendo as dores da tortura de um planeta infernal. Errei, vou ler de novo. O seu pai estava sofrendo as dores da tortura em um planeta infernal. O rei ficou tomado de compaixão e chorou. Na manhã seguinte, Maharaja Vaikanasa narrou seu sonho ao conselho de sacerdotes brahmanas que são 2 vezes nascidos. Ó sacerdote brahmanas, disse o rei, em um sonho na última noite eu vi meu pai sofrendo em um planeta infernal. Ele estava gritando: ó filho, por favor, liberte-me desse tormento, deste inferno. Agora eu não tenho paz, e até mesmo este belo reino tornou-se insuportável para mim. Nem mesmo meus cavalos, elefantes e quadrigas me dão alguma alegria, e meu vasto tesouro não me dá nenhum prazer. Tudo, ó sábios sacerdotes brahmanas, até mesmo minha própria esposa e filhos, tornou-se fonte de infelicidade, desde que soube que meu querido pai está sofrendo as torturas do inferno. Onde devo ir? O que devo fazer? Ó sacerdotes brahmanas, que faço para aliviar este sofrimento? Meu corpo está queimando de temor e lamentação. Por favor, digam-me quais os tipos de caridade, qual o modo de jejuar, qual a austeridade ou qual a meditação profunda que tenho que executar para libertar o meu pai desta agonia e conceder a liberação aos meus antepassados? Ou melhor, dentre os sacerdotes brahmanas, qual a vantagem de se ter um filho poderoso se o próprio pai sofre em um planeta infernal? De fato, a vida de tal filho é totalmente inútil. E os sacerdotes brahmanas 2 vezes nascidos responderam: ó rei, na floresta da montanha, não muito distante daqui, há uma morada onde reside o grande santo Parvata Muni. Por favor, vá até lá, pois ele conhece o passado, o presente e o futuro de tudo e certamente lhe ajudará em sua miséria. Após ouvir este conselho, o sofrido rei partiu imediatamente numa viagem ao templo do famoso sábio Parvata Muni. O templo era muito grande e abrigava muitos sábios eruditos expert no cantar dos hinos sagrados dos 4 Vedas, nota 2 no final eu leio. Aproximando-se do sagrado templo, o rei viu Parvata Muni sentado entre os sábios como se fosse um outro senhor Brahma, o Criador não nascido. Maharaja Vaikanasa ofereceu as suas humildes reverências ao sábio, curvando sua cabeça e então postando todo o seu corpo. Após o rei ter se acomodado, Parvata Muni perguntou-lhe sobre o bem-estar dos 7 membros de seu extenso reino, nota 3 no final eu leio. O sábio também lhe perguntou se o reino estava livre de problemas e se todos estavam em paz e felizes. Para estas perguntas o rei respondeu: por sua misericórdia, ó sábio glorioso, todos os 7 membros do meu reinado estão indo muito bem. Mesmo assim, há um problema que surgiu recentemente, e para resolvê-lo vim lhe procurar, ó sacerdote Brahmana, buscando o seu conselho expert. Então, Parvata Muni, o melhor de todos os sábios, fechou os olhos e meditou no passado, presente e futuro do pai do rei. Após alguns momentos ele abriu seus olhos e disse: o seu pai está sofrendo os resultados de ter cometido um grande pecado, e eu descobri qual foi este pecado. Em sua vida anterior, ele brigou com a esposa quando desejava desfrutar sexualmente dela durante o período menstrual. Ela tentou resistir aos avanços dele e gritou: alguém, por favor, me salve, por favor, ó marido, não interrompa meu período mensal. Mesmo assim, ele não a deixou só.
É devido a este grande pecado que seu pai caiu em total condição infernal. Então o rei Vaikanasa disse: ó maior dos sábios, por qual processo de jejum ou caridade eu posso libertar o meu pai de tal condição? Diga-me, por favor, como poderei remover a carga de suas reações pecaminosas, as quais são uns grandes obstáculos ao progresso dele rumo à liberação última? E Parvata Muni, o sábio, respondeu: durante o quarto crescente do mês de Magashirsha, uma mistura de novembro e dezembro, ocorre um certo jejum de Ekadashi chamado Mokshada. Se você respeitar estritamente este jejum de Ekadashi sagrado, jejuando completamente e dando diretamente ao seu pai sofredor o mérito que obter, desta maneira ele se livrará do sofrimento e será libertado imediatamente. Ouvindo isto, Maharaja Vaikanasa agradeceu profundamente ao grande sábio e retornou então ao seu palácio. Ó Yudhishthira, quando finalmente chegou o quarto crescente do mês de Magashirsha, Maharaja Vaikanasa observou o jejum de Ekadashi fiel e perfeitamente junto com a esposa, filhos e outros parentes. Ele deu devidamente o mérito do jejum ao seu pai e enquanto fazia o oferecimento, pétalas de flores caíram do céu. O pai do rei foi então louvado pelos mensageiros dos semideuses e conduzido às regiões celestiais. Enquanto passava por seu filho, o pai disse ao rei: meu querido filho, toda auspiciosidade a você. E por fim ele chegou ao reino celestial. Nota 4, no final eu leio: ó filho de Pando, quem quer que observe estritamente o sagrado jejum Mokshada Ekadashi, seguindo as regras e regulações estabelecidas, alcança a liberação plena e perfeita após a morte. Ó Yudhishthira, não há melhor dia para se jejuar do que este jejum de Ekadashi do quarto crescente do mês de Magashirsha, pois este é um dia impecável e claro como o cristal. Quem quer que fielmente observe este jejum de Ekadashi, o qual é como a joia Chintamani, que concede todos os desejos, alcança um mérito especial que é muito difícil de calcular, pois este dia pode levar a pessoa aos planetas celestiais e mais, à liberação perfeita. Assim acaba as glórias da narração do Magashirsha Sukla Ekadashi ou Mokshada Ekadashi do Brahmanda Purana. E agora as notas, né? Nota 1. Quando o jejum de Ekadashi cai em combinação com o Duadashi, os devotos chamam de Mahaduadashi. E o jejum de cereais e feijões é feito neste Mahaduadashi, neste dia, né? Nota 2. Os 4 Vedas são Sama, Jayo, Rig e Atharva. Nota 3. Os 7 membros do domínio de um rei são o próprio rei, seus ministros, seu tesouro, suas forças militares, seus aliados, os sacerdotes brahmanas, os sacrifícios executados em seu reino e as necessidades de seus súditos. Nota 4. Se alguém observa o jejum de Ekadashi para um antepassado falecido que está sofrendo no inferno, então o mérito assim obtido capacita o antepassado a deixar o inferno e entrar no reino celestial, onde então poderá praticar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna ou Vishnu e ir de volta ao Supremo. Mas aquele que observa jejum de Ekadashi para sua própria elevação transcendental, volta ao Supremo, volta à morada eterna de Deus pessoalmente, nunca retornando ao mundo material. Mokshada Ekadashi, extraído do livro Ekadashi, o dia do Senhor Hari, de Sua Santidade Krishna Balarama Swami. Tradução Ananya Bhakdasa Zuzali. Correção 1 Apsarini Devidasi Paula Bolamarque. Correção 2 Anandamaya Devidasi Alina Barrios Duran. E digitação e fidelidade para Paramahansa Das Paulo J.G. dos Santos. E fim, né? E agora só resta glorificar esse dia tão purificante.
Magashirsha Sukla Ekadashi Ki Jai, Mokshada Ekadashi Ki Jai. E agora, hein? Agora não vai dar tempo de ler os 2 livros, Bímola. Tá, então vamos ler o Śrīmad Bhagavatam. Tá bom. Eu queria ler o Krishna Book. Tá, vamos ler o Śrīmad. É assim, tá bom, eu sei. Todo mundo sabe que é a senhora que manda. Que eu sou apenas um cachorro bailarino, um macaco bailarino, e estou abanando o rabinho já. Vou pegar minha bicicletinha e vou andar. É um macaquinho andando no circo, aquela bicicletinha é muito engraçado. Aí eu sou aquele macaquinho. Tá bom, sim, sim. Não achei ruim não, eu sou um macaquinho bailarino. Dá na mesma, cachorro bailarino, macaco bailarino, dá na mesma. Aquele banco socado no quadro da bicicleta. Não é fácil não, tá? Já parei de falar. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo, deixa eu ver aqui, calma, não me apressa não, já devia estar aberto aqui. O capítulo Uddhava Visita Vrindavana. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, He Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, vamos ver onde nós paramos aqui. Deixa eu centralizar a letra. Demora muito. Tá bom, Bímola. Eu tô lento. Tá bom. Eu tô cada vez mais lento. Devagar e sempre. Piano se faz uma fábrica de piano. Quer dizer, piano se vai lontano. Se vai lontano. Ditado italiano. Não é fácil não. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Página 50. Está aqui. Logo que Uddhava
Posso continuar? Já liguei. Logo que Uddhava chegou à casa de Nanda Maharaja, este adiantou-se ao seu encontro. O rei dos vaqueiros o abraçou com grande felicidade e o adorou como não diferente do senhor Vasudeva. Uddhava parecia exatamente o filho de Nanda, Krishna, e dava prazer a todos os que viam. Assim, embora Nanda estivesse absorto em sentimentos de saudades de Krishna, ao ver que Uddhava vinha para sua casa, ele retomou a sua consciência externa e saiu ansioso para abraçar sua importante visita. Depois que Uddhava comeu alimentos de primeira classe, sentou-se à vontade numa cama e, por receber uma massagem nos pés, descansou de sua fadiga. E Nanda Maharaja lhe perguntou. Srila Jiva Goswami menciona que Nanda mandou um servo massagear os pés de Uddhava, pois Uddhava era sobrinho de Nanda. Nanda Maharaja disse: meu querido e afortunado amigo, ó filho de Shura, passa bem, agora que está livre e reunido com os seus outros filhos e outros parentes. Faltou uma letra, tá vendo? Se me apressa eu erro. Maharaja Nanda perguntou, desculpem, perguntou não, disse, Maharaja, tá vendo? Eu erro tudo, Bimala, para de me apressar. Maharaja Nanda disse, meu querido e afortunado amigo, o filho de Shura passa bem, agora que está livre e reunido com seus filhos e outros parentes? Felizmente, por causa de seus próprios pecados, o pecador Kansa foi morto, junto com todos os seus irmãos. Ele sempre odiou os santos e justos Jados. Será que Krishna se lembra de nós? Lembra-se de sua mãe, amigos e bem-querentes? Lembra-se dos vaqueiros e da aldeia de Braja, da qual ele é o Senhor? Lembra-se das vacas, da floresta de Vrindavana e da colina de Govardhana? Será que Govinda regressará ao menos uma vez para ver a sua família? Se ele algum dia o fizer, poderemos então vislumbrar o seu belo rosto com seus belos olhos, nariz e sorriso. Agora que Krishna se tornara príncipe na eminente cidade de Mathura, Nanda perdera a esperança de que ele voltasse a viver na simples aldeia pastoril de Vrindavana. Mas ele, apesar da desesperança, ainda acreditava que Krishna voltaria pelo menos uma vez para visitar os simples aldeões que o haviam criado desde o nascimento. Fomos salvos do incêndio na floresta, do vento e da chuva, dos demônios disfarçados de touro e de serpente, de todos esses perigos insuperáveis e fatais, por aquela muito magnânima pessoa, Krishna. Enquanto lembramos as façanhas maravilhosas que Krishna realizou, os seus divertidos olhares de lado, seus sorrisos e palavras, ó Uddhava, esquecemos todos os afazeres materiais. Ao vermos os lugares onde Mukunda desfrutou os seus divertidos... Tá, Bimala, eu estava pensando aqui, Mukunda é outro nome de Deus, né? Deus tem muitos nomes. Ao vermos os lugares onde Mukunda desfrutou os seus divertidos passatempos, os rios, colinas e florestas, tudo que ele adorou... Nossa, é hoje, hein? Hoje estou errando tudo, hein, Bimala? Deixa eu tomar água aqui. Não adorou, adornou. Mas felizmente quando eu erro eu volto, né? Esse é o ponto. Se tem alguma coisa de bom é que quando eu erro eu volto. Conhecimento tem que ser passado como ele é, sem invenção, sem adulteração, sem especulação. Ao vermos os lugares onde Mukunda desfrutou os seus divertidos passatempos, os rios, colinas e florestas que ele adornou com seus pés, nossas mentes ficam 100% absortas nele.
Em minha opinião, Krishna e Balarama devem ser dois excelsos semideuses que vieram a este planeta realizar alguma grande missão dos semideuses. Garga Rishi mesmo predisse isto. Afinal, Krishna e Balarama mataram Kansa, que era tão forte quanto 10.000 elefantes, bem como os lutadores Chanura e Mustika e o elefante Kuvalayapida. Eles, como que brincando, mataram-nos a todos com a mesma facilidade com que o leão mata pequenos animais. Nesta passagem, Nanda quer dizer, não só Garga Muni declarou que estes meninos são divinos, mas vê só tu mesmo o que eles fizeram. Todos estão falando sobre isso. Com a mesma facilidade que um elefante real quebra uma vara, Krishna quebrou um poderoso e gigantesco arco de 3 talas de comprimento. Ele também susteve uma montanha no ar por 7 dias com uma só mão. Segundo o mestre Vishwanatha, uma tala, palmeira, mede cerca de 60 astas ou 27 metros. Assim, o grande arco que Krishna quebrou tinha 82 metros de comprimento. Poxa vida! Aqui em Vrindavana, Krishna e Balarama aniquilaram com muita facilidade demônios como Pralamba, Denuka, Arista, Trinavarta e Baka, que tinham eles mesmos derrotado tanto semideuses como outros demônios. Shukadeva Goswami disse, assim lembrando-se intensamente de Krishna repetidas vezes, Nanda Maharaja, com a mente 100% apegada ao Senhor Krishna, sentiu extrema ansiedade e ficou em silêncio, dominado pela força de seu amor. Enquanto ouvia as descrições das atividades de seu filho, Mãe Yashoda derramava lágrimas e, em virtude do amor, leite corria de seus seios. Desde o próprio dia em que Krishna partira para Mathura, Mãe Yashoda, embora aconselhada e consolada por centenas de homens e mulheres, não podia ver nada senão o rosto de seu filho. Ela mantinha os olhos fechados para todas as demais pessoas e chorava sem parar. Por isso não pôde reconhecer o Dava, tratá-lo com afeto maternal. Vou ler de novo. Ela mantinha os olhos fechados para todas as demais pessoas e chorava sem parar. Por isso não pôde reconhecer o Dava e tratá-lo com afeto maternal. Tudo isso aqui são êxtases transcendentais, né? Não são saudades materiais, ansiedades materiais, lamentações materiais. E esse choro também é de puro êxtase. Peraí, deixa eu voltar lá, ficou... Por isso, não pôde reconhecer o Dava, tratá-lo com afeto maternal, fazer-lhe alguma pergunta, nem pedir-lhe que enviasse alguma mensagem para o seu filho. Ela estava simplesmente dominada pelo amor a Krishna. O Dava em júbilo dirigiu-se então a Nanda Maharaja, tendo visto claramente a suprema atração amorosa que ele e Yashoda sentiam por Krishna, a suprema personalidade de Deus. Caso tivesse visto Nanda e Yashoda sofrendo de verdade, o Dava não teria reagido com alegria. Mas, de fato, todas as emoções na plataforma transcendental são bem-aventurança transcendental. A aparente angústia dos devotos puros é outra forma de êxtase amoroso. O Dava viu isto muito bem e, portanto, disse o seguinte. Shri Uddhava disse, ó respeitoso Nanda, de certo tu e Mãe Yashoda sois as pessoas mais louváveis do mundo inteiro, pois desenvolvestes semelhante atitude amorosa para com o Senhor Narayana, o mestre espiritual de todos os seres vivos. Compreendendo a atitude de Nanda, como foi expressa em sua afirmação,
Acho que Krishna e Rama devem ser dois excelsos semideuses. Uddhava aqui se referiu a Krishna como... Uddhava aqui se referiu a Krishna como o Senhor Narayana. Tá, beleza, eu já vou terminar aqui. O que eu ia falar? Você vendo se me corta, eu me perco, Bimala. Eu ia falar, não sei o que eu ia falar aqui. Tá. Esses dois senhores, Mukunda e Balarama, são cada qual a semente e o ventre do universo, o Criador e sua potência criadora. Eles entram no coração dos seres vivos e controlam sua consciência condicionada. E são os supremos primordiais. É verdade, o que eu ia falar é o seguinte, que os livros de Prabhupada precisam ser estudados para entender, né, todos os detalhes. A palavra Vilakshana significa ou percebendo distintamente ou confuso, dependendo da acepção atribuída ao prefixo vi, segundo o contexto. No caso de almas iluminadas, Vilakshana significa que percebe a distinção correta entre o corpo e a alma. E assim o Senhor Krishna, como o indica a palavra Ishate, guia a alma que avança transcendentalmente. O outro sentido de Vilakshana, confuso ou perplexo, aplica-se claramente àqueles que não compreenderam a diferença entre a alma e o corpo, ou a distinção entre a alma individual e a alma suprema. Tais seres vivos confusos não voltam ao lar, não voltam à morada eterna, o mundo transcendental eterno, senão que alcançam destinos temporários segundo as leis da natureza. Compreende-se por meio de toda a literatura dos devotos de Deus que Sri Rama, Balarama, que aqui acompanha o Senhor Krishna, não é diferente dele, por ser sua expansão plenária. O Senhor Krishna é um só, ainda assim se expande, e por isso o Senhor Balarama de modo algum compromete o princípio do monoteísmo. Eu estou pensando aqui, né? Deus é o Deus único, né? Krishna é o Deus único. E o Senhor Balarama é o seu segundo corpo. E como Deus é todo poderoso, ele pode ter quantos corpos ele quiser, apesar de ser um. Se o Chico Anísio tinha 200 e tantos personagens, Bímola, Deus não pode, né? Deus não pode. Deus pode ter quantas personagens e formas ele quiser e manter todas elas eternamente, apesar de ser um. Então vamos parar aqui, ó. Qualquer um, mesmo alguém em estado impuro, que absorva sua mente nele, apenas por um instante, na hora da morte, reduz a cinzas todos os vestígios de reações pecaminosas e de imediato atinge o transcendental destino supremo numa forma transcendental pura, tão refulgente como o sol. Vós dois prestastes excepcional serviço amoroso a ele, o Senhor Narayana, a super-alma de todos e a causa de toda a existência, a grande alma que, embora seja a causa original de tudo, tem uma forma semelhante à humana. Que ações piedosas ainda se poderiam exigir de vós? Vamos parar aqui. Página 63, L3, tá bom, Bímola? Página 63, L3. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos.
Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, que estão disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purushotamaham Bhajami Govinda Hari Purushotamaham Bhajami Venonkananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurushotamaham Bhajami Govinda Adipurushotamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurushotamaham Bhajami Govinda Adipurushotamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurushotamaham Bhajami Govinda Adipurushotamaham Bhajami Govinda Adipurushotamaham Bhajami Govinda Adipurushotamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai.
Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.